Amém, glória a Deus. Eu preciso pedir um favor, alguém traz uma Bíblia para mim, porque falar sobre essa doutrina sem Bíblia não dá. Falar qualquer coisa sem a Bíblia é complicado, ainda mais falar sobre a Bíblia sem a Bíblia, não é verdade? Então eu quero convidar aqui o Kleber, convidar aqui o pastor Paulo Sérgio, para a gente estar fazendo nosso bate-papo. Nossa, que Bíblia nova, vai ser bonita, hein? E a sua? Vai usar o tablet? Então tá bom. Então vamos lá, chegando aí, para a gente falar sobre esse assunto aí. Bem, o título aí da nosso diálogo, nossa conversa aí, tá sobre, é possível perder a salvação, predestinação, como é que funciona essa coisa toda, esse debate que tem na internet aí, bem acalorado inclusive, que pessoas até brigam, até há separação de igrejas muitas vezes por esse assunto. Será que essa é a coisa que a igreja deve se envolver? Muitas igrejas aí, e até a própria CEPAP passou um bom tempo sem falar nesse assunto assim explicitamente, né? Mas lógico, sempre vivendo desses princípios. E é um assunto bem acalorado, né? E nós queremos tratar um pouquinho sobre ele, sobre predestinação, salvação, justificação, sobre graça, né? E queremos ouvir aí. Boa noite. Boa noite com todos vocês aí, que ao longo da semana nós pudemos enviar aí o tema para que você pudesse estar enviando as perguntas, né? Não vai dar para fazer perguntas ao vivo ainda, estamos trabalhando nesse assunto para que a gente possa ter um dia, um bate-papo dessa forma aí, né, pastor Caleb, né, Kleber? E gostaria de dizer, se você que está assistindo aí, se são parecidos, os dois são meus filhos, né? Então, estamos aí para que a gente Eu sou mais possa bonito, falar. na verdade, né? Então, A gente possa falar sobre esse assunto aí tão temático. Mas vamos ver aí o que o nosso moderador tem a dizer sobre este início de bate-papo que nós vamos ter aqui sobre os assuntos. Boa noite a todos, sou o Kleber, sou irmão do menos bonito aqui, o Caleb, filho do Paulo Sérgio. E como o Caleb disse, é um assunto que há muito tempo está sendo discutido. E creio que desde a época dos discípulos pode ter tido uma discussão a respeito, né? Quando entrou na Idade Média, então, começou o assunto acalorado, como você disse, a palavra diferente aí que você falou, e chegou até os dias de hoje, né? Lembro de uma vez que o Caleb foi falar sobre isso com um pastor, ele contando a história, e o pastor quis gritar com ele, falou: não, você não sabe de nada porque você é muito jovem, eu que sei, e começou aquele assunto sobre obras e não obras, e como é que faz, é pela graça, é pelas obras. E hoje nós vamos falar sobre graça, né? Graça, predestinação, ou eleição, como alguns gostam de falar. E gostaria que você começasse dando introdução a esse assunto. O que é graça? Como que nós adquirimos? Ou nós não adquirimos? Como que funciona a situação? acho que o que é interessante a gente pensar assim também, de início de conversa, é que esse assunto, ele foi negligenciado por boa parte nesses últimos anos. Ele sempre esteve à tona, né, igual o Kleber falou, desde a Idade Média, na época dos apóstolos, esse assunto sempre foi pauta, só que de um tempo para cá, não desmerecendo os pentecostais, que não são nossos irmãos, mas com o surgimento do arminianismo, né, no século XVI, com Jacó Armínio, depois que veio o protestantismo e veio aí o surgimento da igreja pentecostal, no século XX e tudo mais, começaram a tirar esse assunto dos púlpitos, para que não houvesse tanta briga, né? Assim eles assim classificaram, porque teve essa divisão, né, entre a igreja tradicional, as igrejas batistas, igrejas presbiterianas e tudo mais, e as igrejas pentecostais. Elas não queriam tocar muito nesse assunto, então elas começaram a levar, então, A banho-maria? banho-maria, vamos levar aí na barriga, né, vamos dizer assim, e vamos deixar esse assunto só para o seminário, deixa só para o seminarista quebrar a cabeça lá, e depois, isso trouxe muitos problemas. Problemas quais, por exemplo? Igual o Kleber agora estava falando. As pessoas acabam entendendo, por não entender, elas acabam entendendo de uma maneira equivocada, que a salvação ela não é pelas obras, mas na prática, ela é pelas obras. As pessoas acreditam assim, na teoria, quando vai falar assim,
você salvou pelas obras, a pessoa enche a boca por decoreba, não por entendimento. Não, a salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas na prática ela crê que é pelas obras. Se não fizer boas obras, eu não vou ser salvo. Então, exatamente. Então a gente precisa realmente compreender o que é graça, igual foi a pergunta que o Kleber falou, né? E graça, a gente sabe até por decoreba, vamos dizer assim, né? Decoreba cristã, a gente sabe que graça é o favor imerecido. É um presente, né? Igual a gente gosta bastante de ilustrar. É algo que alguém que não tinha direito a alguma coisa, recebeu essa coisa que não merecia, né? Então, quando a gente entende o papel da graça, a gente entende também o primeiro ponto das doutrinas da graça, que é a depravação total, que é o estado que a gente se encontra sem Cristo, o estado que a gente se encontra por natureza, que é justamente o quê? O estado de condenação, o estado de afastado de Deus, de longe de Deus, e de que por nós quebrarmos não só os princípios, mas as leis de Deus, nós nos encontramos completamente sem direitos diante do Senhor. A gente não tem o que reivindicar diante de Deus. Não posso chegar para Deus e falar assim: Deus, eu exijo isso. Não tem como, igual a teologia da prosperidade hoje, que é uma versão, né, extremada do arminianismo, por exemplo, que crê que Deus, ele tem que nos abençoar porque a gente merece, de certa forma, eles vão entender assim, que a gente merece alguma coisa, né? Então aí quebra o princípio da graça, né? exatamente. Então esse tema tão palpitante que a gente vai discutir hoje de forma assim muito descontraída, mas baseado na palavra do Senhor, a gente percebe que há uma confusão, mas como que eu posso receber alguma coisa que eu não mereço, tal? Então eu gosto de exemplificar assim para ficar bem claro, uma coisa assim bem simples, porque a gente quer fazer numa linguagem simples, não uma linguagem acadêmica, né, pastor Caleb? Sim, porque sim. nós estamos atingindo aí um grupo não só de pessoas acadêmicas, mas outras pessoas também. Eu gostaria de dizer o seguinte: olha, você, né, pelo menos na minha época que eu estudava, havia algumas promessas dos meus parentes que diziam o seguinte: olha, eu não prometi isso para vocês, mas eu recebi essa promessa. Se você passar de ano, né, o tema era esse. O tio, ou a tia, ou o pai, ou a mãe, eu vou te dar tal presente. E às vezes a criança não conseguia passar de ano, que é passar de série, na verdade, né, não da virada de 31 para primeiro, e aí ela recebia o presente. E a promessa que foi feita é o seguinte: se você, uma condicional, se você passar de ano, eu vou te dar o presente. Mas a criança acabava não passando de ano, mas ganhava o presente. Então ela não merecia aquele presente. Mas, no entanto, o pai, o tio, a tia ou os padrinhos, né, eles acabavam dando presente. Então a criança recebeu um presente que ela não fez por merecer. E aí a graça é exatamente isso. Quando Deus olhou para a terra, ele não viu um justo sequer. Todos pecaram e cortados, destituídos estão da glória de Deus. Então aí que entra, pela graça, somos salvos. Ele deu um presente que nós não merecíamos. Não tem como conquistarmos, né? Não tem como, igual você falou, não tem como a criança passar de ano para poder ter recebido esse presente. Na verdade, todos foram reprovados. E mesmo assim foram beneficiados com esse presente. Já fomos concebidos em pecado, né? Já fomos A palavra diz. Salmo 51. Do ventre da minha mãe, já fui nascido em pecado. E o texto que fala sobre graça, respondendo essa primeira pergunta aí, é justamente Efésios 2, né? Efésios 2:8 fala assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, não é dom dos homens. Se não vem de nós e só pode vir de Deus, então a gente não pode fazer nada para conquistar isso, porque é próprio de Deus. Tem como a gente entrar? Uma vez eu estava evangelizando um menino, lá no lazer, e aí o menino pegou, eu falei assim: e aí, como é que faz para ir para o céu? Depois que eu mostrei que ele era pecador, tal, com base na lei de Deus, ele virou para mim e falou assim: é fácil, a gente tem que adorar a Deus. Eu falei assim: mas então quando você adora a Deus, o que acontece? Aí ele falou assim: não, a gente deve entrar no céu pela força. Ele falou isso, tem que entrar no céu pela força. Eu falei: entrar pela força como? Ele falou assim: adorando. Eu falei: então quando você adora muito,
você meio que você colocasse uma arma na cabeça de Deus e você rendesse ele. E dissesse que tem direito agora. Agora eu tenho direito. Então eu vou invadir o céu pela força da adoração e vou conquistar minha salvação. Olha a loucura disso. É como se Deus entrasse em êxtase ou então em hipnose com a adoração e a gente pudesse saquear a nossa salvação. Então isso é uma ideia muito errada. Então a graça, ela é um dom de Deus que Deus dá a quem Ele quer. Aí já entra numa outra pergunta. Mais polêmico, né? Mas só para complementar um pouquinho, o Kleber, eu gostaria de dizer que o salmista escreve lá no Salmo de número 130, assim, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? E aí ele mesmo responde, porque ele cai na real dizendo, olha, eu não sou nada diante dessa grandeza que tu és. Ele responde no verso 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Né? Mas manda aí, Kleber. Não tem como falar sobre graça sem falar sobre predestinação, né, como você começou a falar, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, né? As perguntas que geralmente as pessoas têm dúvidas, algumas têm preguiça de pensar, outras têm medo de perguntar. E outras são difíceis de responder. Né? Outras, eu acho que aqui a maioria é meio difícil mesmo de responder. E vamos ver se vocês conseguem responder essas aqui. Vamos se eu lá. não souber, eu passo para o Paulo Sérgio não souber, passo para o Kleber não souber, passo para a Carla e assim vai. Ixi. Alguém uma hora responde. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Olha só, há pessoas destinadas ao inferno, é uma dobradinha, calma aí. Há pessoas destinadas ao inferno, se há pessoas destinadas ao inferno, isso é justo? Vou começar? Eu começo dizendo assim, o versículo já foi dito. A Bíblia fala assim que todos pecaram. Então minha resposta para essa pergunta é, se há pessoas destinadas ao inferno, sim, todas. Todas estão destinadas ao inferno. Por causa dos nossos delitos e pecados. Né? Até lendo aqui Efésios 2 ainda, ele fala assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja essa ênfase, ainda não vou falar dela, mas veja essa ênfase. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então olha só, nós estávamos mortos, e aqui a palavra é generalizado, né, para todo mundo, é universal. Todos pecaram, todos estão mortos, todos estão destituídos. Então, se alguém está destinado ao inferno, todos, porque todos pecaram. Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso, e ele se coloca no mesmo contexto. Ele não coloca assim, vocês, ele coloca todos, inclusive ele, estava destinado para o inferno. E eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, e até faço pergunta aí para a Carla, para a Gabi e para a Sandra, dizendo o seguinte, eu pergunto assim, eles respondem rapidamente. E eu acho que vocês também vão responder rapidamente, embora não vai sair talvez o som. Mas eu pergunto, o que vocês têm que fazer para ir para o inferno? Nada. Inclusive nós temos um folhetinho aqui muito interessante, que é o tema do folhetinho é assim, ó, saiba como ir ao inferno. Aí a pessoa fala assim, que é isso, né? Mas vou saber, né? De curiosidade, ela vai lá e abre. Quando ela abre, o folhetinho está em branco. Aí ela fala, o que está acontecendo? Veio impresso errado, né? Aí ela vira do lado e está escrito, isso mesmo, não precisa fazer nada. Já nasceu nesse sentido, já nasceu na contramão, ou melhor, a mão que todo mundo está indo, né, ao precipício. Então, simplificando aí, na condição que nós estamos hoje, muitos estavam, né, aí nós vamos entrar numa outra pergunta talvez, muitos estavam, mas todos já nascem nesse rumo, destinado. Tem um versículo, está em Provérbios, eu não vou saber qual que é, mas está escrito lá. Depois vocês pesquisam no Google aí, que eu não vou lembrar. Ou leia Provérbios inteiro. Ou leia Provérbios inteiro, são só Uma hora 31 você vai achar. capítulos. Deus tem um propósito em todas as coisas, até no ímpio para condenação eterna. Até para perdição, né? É verdade. Exatamente. Em outras versões, Então fica bem polêmico isso aí, né? Alguns vão falar, mas aí entra na outra pergunta. Isso é justo? Isso é certo? Deus está sendo justo ou injusto? E ele escolher a pessoa para ser condenada. Aí nós, não quero entrar muito na questão acadêmica, né? Porque vai muito profundo nessa questão, porque existe os pós-lapsarianos, que lapsário significa queda. É dinossauro isso aí? É, tipo isso. E tem os pré-lapsarianos e assim por diante. Mas falando sobre se isso é justo especificamente,
é muito justo pelo seguinte, pela condição Só um que foi instantinho. colocada. Provérbios 16, 4. Provérbios 16, Quem 4. quiser conferir, tá lá. E é justo porque Deus não colocou assim a bel prazer todo mundo para o inferno, sem motivo. Tipo assim, eu sou soberano, sou poderoso, vocês vão para o inferno porque assim eu quis. Não. Ele fez justiça por conta de uma consequência. A consequência era, lá no Jardim do Éden, antes de entrar o pecado no mundo, o que aconteceu? Deus falou o seguinte: se vocês comerem, desobedecerem, comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Né? Justamente o que nós falamos, vocês estão mortos. Então, a partir daquele momento, eles entram nessa dimensão de depravação total, de morte espiritual, que aí sim a justiça é feita porque, primeiro, Deus é o legislador do mundo e de todas as coisas. Ele é o soberano, ele é o legislador, ele é o juiz, tem mais um, qualquer outro? Judiciário, executivo e legislativo. Ele é os três. Ele é aquele que executa, ele é aquele que julga e é aquele que cria as leis. Polícia do futuro, isso? Ele faz tudo. Então, Deus ele colocou a ordem pela justiça verdadeira e reta que é Deus, né? Ele é a régua reta que mede a parede torta, né? E sendo assim, Deus colocou que a desobediência era justamente como questão assim mais filosófica, quando você peca, você está indo contra quem Deus é, porque Deus é a justiça. Então, quando você peca, você está como se Deus fosse a luz, você estivesse se afastando da luz. O pecado é a ausência de Deus, assim como o escuro é a ausência da luz. Então, Deus não existe nada de bom fora de Deus. Por isso que o pecado é justamente fora de Deus, longe da sua santidade. Então, a justiça para isso é a condenação, é estar longe de Deus. Complementar alguma coisa? Muito boa, tem que lembrar que tudo começou lá na vontade conhecida de Deus ao homem, e ele aparentemente, né, achou muito melhor o outro lado. Seria muito mais fácil, eu até brinco com isso, puxa, não era muito mais fácil para Adão e Eva, ao invés de comer da árvore da ciência do bem e do mal, ter comido da árvore da vida, né, que só está preparada para nós agora, só lá em Apocalipse que o Senhor deu, mas ele resolveu ao outro lado. Mas vamos em frente, Kleber. Ficou respondida essa questão da justiça, de ser justo? Eu achei que ficou respondida. Porém, as pessoas devem estar perguntando aquela velha pergunta, né? Se Eva comeu do fruto, que culpa tenho eu disso? O pecado original, O que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou comendo não, né? Por que eu estou recebendo essa consequência até hoje? Eu gosto da frase do Wayne Grudem, que ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: se você não quiser aceitar o pecado original, não tem problema, mas então você não vai aceitar também a expiação de Cristo, que também foi universal, né? Então, não universal no sentido de que todos vão ser salvos independente de confessar ele ou não, mas no sentido justamente de confessar ele ou não, porque se você não crê que Adão representou toda a humanidade, você também não pode crer que Jesus representou você quando ele morreu na cruz, porque Jesus é justamente a figura do Adão, né? Então, o último Adão, o segundo Adão e último, que se Adão representou todos ali como representante universal da humanidade e pecou e todos pecamos em Adão, então Cristo pode ser então o verdadeiro Adão, segundo Adão, que vai trazer para nós a promessa da graça e a garantia pela fé, né? Então, se você não pode, eu não aceito que Adão pecou, Eva pecou e eu tenho a consequência, então você também não pode crer que Cristo foi aquele que levou e representou você na cruz de uma vez só por todas, como Adão fez também. Na verdade, a falta de entendimento desta promessa de Deus, que ela vem desde o início da queda do homem até a morte e a ressurreição de Cristo, uma vez que a pessoa não entende, ela ainda não foi alcançada pela graça, ou ainda ela continua morta nas suas ofensas e pecados, querendo se justificar. Eu não aceito, eu rejeito, isso que Deus estabeleceu, esse plano precioso da salvação, então ela ainda não foi vivificada. Olha, você falou uma coisa que eu acho muito importante, inclusive era bom a gente ter falado na introdução. Existem coisas que as pessoas não vão entender, não é porque são tolas, preguiçosas
ou indoutas. Não é só isso, né? Não é por causa disso. É porque justamente não foi alcançado pela graça. Porque a Bíblia fala assim que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, existem coisas que o cristão vai entender que nunca nenhum intelectual, pode ser o filósofo que for, pode ser o cientista que for, pode ser a mente mais brilhante, o QI maior que existir, ele não vai entender por quê? Porque é o Espírito Santo que traz esse tipo de conhecimento, é um conhecimento espiritual da palavra de Deus. Então, por exemplo, você vai explicar todo o evangelho de Cristo, e a resposta, o entendimento do evangelho, a convicção que o evangelho traz, a noção de quem é Deus e que ele é bom e tudo mais, tem gente que não vai entender nunca na vida. Vai sempre achar que aquilo que é bom é ruim, porque se discerne espiritualmente. Por isso que Agostinho de Hipona, por exemplo, ele disse justamente isso. Ele falou o seguinte: a gente precisa da iluminação do Espírito. O homem sem a luz do Espírito, ele não pode saber nada. Não tem outro jeito dele saber, se não for pela luz do Espírito. A graça é tão tremenda que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos entender isso. Deus próprio quis se revelar ao homem, né? É a autorrevelação. Se ele não se revelasse a nós, nós não teríamos entendimento nenhum disso. Mas vamos aí que o relógio ali está rodando. Eu lembrei agora quando eu era pequeno, as crianças às vezes me perguntavam isso, né? Ah, mas se eu fosse Adão ou fosse Eva, eu não ia comer do fruto proibido, né? A gente já comeu, né? Mas assim, o único pecado que existia era qual no Jardim do Éden? Desobediência. Que seria, na prática, comer do fruto. Quantas vezes você já comeu do fruto na sua vida inteira? Quantos pecados existem? Todo dia. Só hoje. Quantas vezes pecamos? Vamos lá. Terceira pergunta. Depois de salvo, a gente está falando de predestinação, não? Deus me escolheu, sou escolhido, sou predestinado. Pela graça fui salvo. Depois de salvo, posso pecar à vontade? Já que eu não perco mais a salvação? Eu acho que é interessante a gente responder outra pergunta antes dessa para ficar mais claro. Qual dessas aqui você quer responder? Eu acho que por que é eleição, né? O que é eleição? Eleição é justamente escolher. É isso que a gente faz quando a gente elege um presidente, por exemplo. A gente escolhe, entre os disponíveis, a gente escolhe e vota nele. É uma escolha. E respondendo a primeira pergunta, que todos estão destinados ao inferno, a gente vai para a segunda pergunta, que é justamente a manifestação da graça, que é quem Deus escolheu, né? Então, se todos estavam destinados ao inferno e Deus decidiu pegar alguns, escolher alguns e trazer para ele, isso é eleição. É de todos os limões, eu aprendi essa semana. Limões, eu sempre falava limões. Limões, os limões podres que estão destinados ao lixo, Deus decidiu pegar alguns deles. A pergunta é, eles mereciam? Não. Eles eram melhores do que os outros? Não. Todos estavam na mesma decadência, no mesmo destino. Então a eleição é essa escolha de todos os limões, de novo, que iam ser jogados fora, ele é trazido para si. Então a eleição é isso. Mas por que Deus escolheu alguns e não todos? Porque aí é uma questão já complicada, né? A questão aí que eu deixo aí se você souber responder, mas porque a Bíblia fala assim que foi pelo beneplácito da sua vontade. Não tem como a gente saber, a gente só sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, isso que a gente sabe. Então a gente sabe que essa vontade dele eleger aqueles que ele quis, ela foi boa, perfeita e agradável. Mais do que isso, a gente não sabe. A gente só sabe também que eles não mereciam e que esses limões nessa ilustração não tinham nada a oferecer de magnífico, na verdade a Bíblia fala assim até que aqueles que ele escolheu eram mais fracos, na verdade, né? Se for parar para pensar. Sim. Porque ele escolheu os fracos para confundir os fortes, ele escolheu os que não são para confundir os que são. Então, se a gente fosse levar para o pé da letra, na verdade escolheu os piores, né? Os piores mesmo, né? Mas a ideia é essa. Paulo, quando trata desse assunto lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 12, ele diz revestir. Revestir é tomar aquela roupagem e colocar sobre a roupagem velha, tirando, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou,
assim vós fazeis também. E Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Paulo também, quando escreve aos irmãos de Roma, ele diz no verso 29 do capítulo 8, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa escolha de Deus que ele fez, e não tem explicação, como disse muito bem o pastor Caleb, ele tem todo o direito. E aí, para trazer assim numa mensagem mais codificada, mais fácil da gente entender, eu gostaria de dizer sobre uma escolha. Você tem lá uma ninhada de gatos, né? E você não pode ficar com todos eles. Você vai ter que Abrir mão de alguns, dar lá para o local de doação ou coisa semelhante. E aí você olha e nem sempre é pela beleza, você talvez até fique com os mais frágeis, porque você sabe que talvez aqueles que forem para doação, eles vão ser escolhidos porque são mais bonitinhos e tudo mais. O cuidado de Deus para conosco é hiper importante e interessante. E nós estamos aqui numa condição, e uma vez eu falando com um jovem, eu dizendo assim, olha, eu gosto de trabalhar na obra do Senhor, o Senhor tem me levado a fazer tantas coisas na obra do Senhor, mas se no final de tudo eu chegar e eu não for um dos escolhidos, ele é justo. Porque todos mereciam o inferno. Porque eu já estava destinado ao inferno. Então, é justo, né? É verdade. E aí, agora, entendendo a eleição, acho que dá para responder essa pergunta aí, que é... Vou responder a pergunta. Por favor. Depois de salvo, posso pecar à vontade? Não, porque a eleição ela tem um propósito, né? A eleição ela não foi simplesmente assim, Deus escolher aqueles lá que ganharam na Mega Sena da salvação e agora eles vão viver a vida loucamente igual todo mundo e acabou. Tem um propósito essa eleição, e como foi lido aqui já, eu vou ler 2 versículos que deixam bem claro, mas tem vários outros, que um é o que já foi lido aqui de Romanos 8:30, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. É o versículo antes, 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual o propósito da eleição e da predestinação, então? Para que Deus conforme, molde, transforme aqueles que não são, que são destinados ao inferno, têm uma vida de pecado, para se transformarem em aparência de quem? Do Filho Jesus Cristo. Então a ideia de pegar não é para ficar com ele podre, é para transformar ele para uma outra condição, e agora com um modelo de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo ser transformado. É a regeneração, é o novo nascimento, né? E o detalhe nessa parte é o seguinte, a gente costuma sempre criticar os nossos políticos, e não estou fora disso, eu também. Então, às vezes, o político apresenta um propósito de governo, né? E aí, depois que ele é eleito, ele não faz aquela proposta de governo. Deus, quando nos elegeu, ele já gerou no meu interior e no interior das pessoas para que cumpra algumas coisas, entre elas o que eu acabei de ler lá, quando Paulo fala aos irmãos de Colossenses, você revestindo como eleitos de Deus, agora você terá um coração compassivo, benigno, humilde, manso, longânimo, perdoador, suportando uns aos outros. Então, você e eu fomos eleitos, não é para andar de qualquer jeito agora, né? Fomos eleitos para cumprir andar essa justiça como eleitos, de Deus. Né? Então tem um modus operandi do eleito, um modo de viver. Né? Uma nova maneira. Uma nova maneira de viver. Igual aqui fala aqui em Efésios 1, ele fala assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou em caridade, né, aqui na minha versão. Então, é justamente isso, existe um propósito na transformação, que é viver uma vida de santidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que a eleição ela tem um propósito, e esse propósito é justamente Deus capacitando. Deus não dá, por exemplo, a gente costuma ilustrar, Deus não dá um fardo que a gente não pode carregar, não é verdade?
Não Exatamente. existe. Então, Deus, quando Ele nos elege, Ele já nos dá todas as condições, pelo Espírito de Deus, para que a gente possa viver uma vida de santidade, de luta, de crescimento espiritual e amadurecimento. E aqueles que não têm uma vida desse jeito, Ainda não foram ainda não alcançados. foram alcançados. É igual o Paulo vai dizer em Romanos 6, né? Já que então a graça superabundou perante o pecado, então vamos viver no pecado? Ele fala, de maneira nenhuma. Antes o contrário, né? Romanos 6:1. Vai falar assim que a vida desses é uma vida que busca a vontade de Deus. E João vai dizer também, falando sobre os gnósticos, no primeira epístola universal de João, ele fala assim, aquele que anda em pecado não conhece a Deus. Porque Deus... Explica é pro amor. pessoal o que é gnóstico. Às vezes a pessoa não sabe, a gente fala assim bonito, mas... Gnóstico. Tem o gnóstico e os agnósticos. Agnóstico, a palavra a no grego é negação. Então, agnosis e gnose no grego significa conhecimento ou sabedoria. Então, agnóstico é não sei, não conheço. E a palavra gnóstico é conheço, conhecimento. E o gnosticismo era uma seita, né, que acreditava que existia um conhecimento especial, né, era uma seita que tinha vários ritos, tal, e não vamos ficar em detalhes agora, mas eles acreditavam que bastava você conhecer a Deus de uma maneira especial que você estava salvo, não precisava fazer mais nada. Ó, a gente falou aqui sobre ter perguntas ao vivo, a nossa produção aqui Opa. já conseguiu arrumar esse. A gente falou que ia ser mais pra frente, né? Então já Primeiro, manda aí. primeiro eu quero colocar um comentário do Wellington Sérgio Queiroz. Ele falou, graça... Nosso primo, sabia? É mesmo? Lá de Campo Grande. Descobri mais um primo. Boa, E aí, paz do primão? Senhor. O Wellington falou o seguinte, graça é receber de Deus o que não mereço. Misericórdia é não receber de Deus o que mereço. Eu mereço ser condenado, mas Deus teve misericórdia. Eu não mereço ser salvo, mas eu recebi de Deus. Isso é graça. Uhum. Beleza? Boa. Só para ficar. Agora Legal. a pergunta, vamos lá. Pergunta do Luiz Cláudio. Eu não vou saber ler isso aqui. LCCA Mara Music. Então deixa eu ver se eu entendi. A salvação é através da graça, por meio da fé. E se a fé é dom de Deus, a salvação é uma dádiva? Perfeito. Presentão, hein? Conheceu, entendeu muito bem, viu? Ô, Câmara, você já chegou chegando, meu colega de trabalho de é o muitos Câmara? anos. Ah, é o câmera. Então, entendeu muito bem, exatamente. É um presente de Deus. Deus, igual a Bíblia vai dizer, que a fé, ela é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence da verdade, da justiça e do juízo, e ele gera fé em nós. Ele é autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, Jesus também, em Hebreus, havia dito que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, é ele que dá a fé para nós. Sem ele dar a fé para nós não podemos crer. Nós não temos Porque a gente capacidade. estava mortos. Morto não crê. Não crê. Então ele Morto teve não que crê. vivificar e gerar um coração novo, mano. Primeiro ele vivifica, para depois dar a fé. Que Então, presente, hein? Ô, Câmara, é isso mesmo, é uma dádiva, né? Um Muito bem. presente imerecido. A outra pergunta aqui já foi respondida, então vou pular ela. Mas só fala pra gente. É justo uma pessoa ser promíscua a vida inteira, a vida toda, e no final ser salva? não é justo, mas é graça. E aí nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo, que fez isso se tornar justo. Entenderam? Vou tentar dizer mais uma vez. Não é justo no sentido sem Cristo. Sem Cristo não é justo, porque todos mereciam a condenação. Então, se você salvar alguém, isso se torna injusto. Por isso que Provérbios vai dizer também que aquele que justifica o ímpio é anátema, é maldito. Então, justificar o ímpio é para Deus uma coisa terrível. Deus não gosta quem justifica o ímpio, ele gosta que pune o ímpio, porque ele cometeu torpeza, cometeu impiedade. Agora, O que está acontecendo no nosso país então, Caleb? E aí? Mas vamos mudar, né, de assunto. Então, por isso seria injusto salvar sem que haja um substituto, alguém que representasse para poder, de fato, levar essa condenação justa. Então, a condenação é justa. Então, Cristo veio justamente para receber essa condenação que era para mim e para você. Então, uma pessoa, no final da vida, vive uma vida inteira, não sei se é essa a intenção da pergunta, mas vive a vida inteira em pecado, fazendo desgraça, de repente ela vai lá e confessa a Cristo, se torna justo por causa de que Cristo justificou ela através da sua morte e ressurreição. Porém, Agora, fala também sem Cristo,
Não tem como. Fora dele não há Não, salvação. porque Deus não vai, ele não vai dizer que é maldito e ele vai dizer que ele mesmo é maldito porque ele justificou o ímpio. Não. Por isso que ele se fez maldição para receber a condenação do ímpio. Algumas das colocações que Jesus coloca para ser salvo, né? Tem várias colocações que ele coloca. Em crer, ele for batizado, será salvo. Mas uma das coisas que ele coloca é arrependimento. Não é isso? A pessoa que ela reconhece que ela foi salva, ela se arrepende. E o que é arrependimento? É uma pessoa que reconhece o erro dela e não pratica mais. Mudança de direção, né? Exatamente. Diferente de remorso, né? A pessoa até chora, mas ela vai lá e faz de novo. Remorso é uma questão puramente emocional, né? Enquanto que arrependimento é uma mudança de mentalidade igual Metanoia. metanoia. Agora uma dobradinha, hein? 2 perguntas tem que ser respondidas juntas. Posso perder a salvação? Se já sou salvo e peco contra o Espírito Santo, eu vou para o céu? Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, né? E agora? E Foi agora pago você na coloca cruz? a gente na parede? Pode começar que eu comecei todos, então você começa e eu complemento. Passa Eu vou difícil. ficar na... Posso perder a salvação? Eu vou simplificar, como eu disse, eu quero trazer uma linguagem assim bem simples. Com exceção daquele casal de namorado, de noivos, que quando brigam, aí o noivo vai lá, compra uma aliança bonita para a noiva e tal, e aí depois quando eles terminam o namoro ou o noivado, aí ele vai lá e devolve a minha aliança, né? Aí com exceção desses, normalmente, por mais que a Carla me faça alguma coisa assim que eu não fique muito contente, ou mesmo a minha nora Gabi, se eu der um presente para ela, eu não vou tomar de volta, vou? Se você me desse um presente, mesmo que, mas esse cara fez 60 anos, é muito chato, eu vou tomar o presente de volta? Ninguém. Agora, o que fará Deus? Ele dá um presente para você e depois fala assim, não, mudei de ideia. Eu me arrependi de dar o presente para o Kleber, vou tomar de volta? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu, está dado. Agora continua, e aí, Caleb? Mas pode perder a salvação se pecar contra o Espírito Santo? Eu vou complementar a primeira. A salvação ela não se perde porque ela também não se ganha. Né? Não se ganha no sentido de você conquistar. Sim. Se você pudesse conquistar, talvez você pudesse perder. Mas como você ganha, então não tem como. Porque quem te deu é que sustenta a sua salvação. Né? Quem te deu é que pagou o preço. Então não tem como você chegar lá e falar o seguinte, eu quero devolver, né? Eu vou jogar fora isso aqui, né? E eu vou receber meu dinheiro de volta. Não vai, porque não foi você que pagou. Você não fez por merecer. Não fez por merecer. Então, a salvação ela é delegada, é Deus dando para nós, ela é recebida, então a gente não pode perder. Ele é o sustentador da nossa salvação. Então, se nós fôssemos o sustentador da nossa salvação, pode ser que nós perderíamos. Né? Se a salvação fosse por meio das obras, talvez, com certeza. Nós perderíamos. Né? Então, esse é o ponto. Aí que está a grande questão, né, que traz aí o debate acalorado. Né? A pessoa vive em promiscuidade e ela fala o seguinte, ela defende que ela é eleita, por isso ela pode fazer isso. Então, a gente já viu que ela não é eleita. Aí o outro, por outro lado, acredita que a salvação, contra esses radicais, né, do hipercalvinismo, essas pessoas que acreditam que simplesmente você crê e não precisa fazer mais nada, ela não acredita numa transformação interior, uma mudança de mentalidade, ela acaba se defendendo muitas vezes com princípios errados, né? Falando assim, não, a salvação perde isso, você viver uma vida de pecado, você não tem mais parte com Deus, né? E muitas delas, elas enfatizam, por exemplo, o texto de Hebreus 6, né? Hebreus 6 fala assim que Deus, vamos ler? Hebreus 6. Fica mais fácil. É um texto que nós estamos até dando um estudo aqui em Hebreus, nós até falamos sobre esse tema aqui na igreja. Esses dias tem até no canal aí que você está assistindo aí pelo YouTube, no canal da CEPAB Valparaíso, você vai encontrar esse texto. Hebreus 6, olha só o que ele vai dizer. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez, renovados para arrependimento.
pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então o que ele está dizendo aqui? As pessoas falam o seguinte, tá vendo, ó, aqui perto de salvação, ó, tá aqui. Eles viveram uma vida, eles foram iluminados e viveram uma vida fora, e então eles não podem ser mais renovados. Só que o texto está dizendo assim que é impossível. Então, Você já imaginou? Você já imaginou o seguinte? Você vai lá e você está com essa salvação. Aí de repente você vai lá e peca. perdi a salvação. Não só na concepção desses, que acreditam dessa forma, não só você perdeu a salvação, como o texto vai dizer que é impossível você tê-la novamente. Você já imaginou isso? Quem poderia ser salvo então? Depois que você confessou Jesus, você pecou alguma vez? Então, nunca mais você pode ser renovado em arrependimento. Já pensou nisso? Então, se nós vamos levar esse texto para falar que ele fala a respeito de perda de salvação, a gente vai ter que dizer que é o seguinte: uma vez que eu confessei a Jesus e pequei, eu nunca mais posso ser renovado. Já pensou nisso? Algumas seitas acreditam assim, como por exemplo a Congregação Cristã do Brasil. Ela acredita que depois que você comete adultério, né, É um pecado para a morte. é um pecado para a morte, você nunca mais tem arrependimento. Aí eles vão acreditar que isso é impossível, né? Eles vão dizer que isso é a blasfêmia pelo Espírito Santo. E esse texto ele está falando justamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, está dentro dessa pergunta ainda. Que é de fato a palavra aqui, que está sendo direcionada aqui, que é impossível renovar em arrependimento, não é perder a salvação. É daqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é coisa de salvo, é coisa de ímpio. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, tem várias teses, várias questões e tal, mas a mais coerente que eu acredito, pelas Escrituras, olhando toda a doutrina bíblica de Gênesis e Apocalipse, o que mais se enquadra com a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado não arrependido. Ou seja, é uma vida de não arrependimento, de não confissão de Jesus Cristo. Então é o não arrependimento, a não conversão, ou a recusa de Cristo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o único pecado que a Bíblia diz assim que não tem perdão é aqueles que não confessam a Cristo. Aqueles que Tem não, outras linhas que falam alguma coisa diferente? Tem uma linha que fala que é quando a pessoa chama o Espírito Santo ou acusa ele de demônios, por exemplo. Né, Jesus, quando ele fala sobre isso, justamente nesse embate que ele está tendo com os fariseus, né? Quando os fariseus eles estão chamando Jesus que ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus fala assim, pode até acusar o filho, pode até falar do pai, mas quem falar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, de jeito nenhum. Então, o texto fala sobre essa impossibilidade de arrependimento. É um coração que é fechado para o Evangelho. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um coração que não confessa, não aceita o Evangelho, mesmo pregado, ele não se arrepende e tudo mais. Exatamente isso que eu iria complementar, dizendo a respeito. Para que se cumpra a justiça de Deus, porque justo, Deus é hiper justo. Aquilo que você conhece uma pessoa que A pureza da justiça. muito justa, e você fala, puxa, como essa pessoa é justa, é fichinha perto de Deus, né? Vamos chamar aí de pureza da justiça. Então, para que se cumpra a justiça de Deus, todas as pessoas, elas serão confrontadas pelo Espírito Santo. Elas serão, como diz a palavra, convencidas pelo o Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele abre para a pessoa tudo aquilo através da consciência, através da natureza, uma série de coisas aí que nós podemos ver. A pessoa, uma vez que ela rejeita isso que o Espírito Santo está falando no profundo do seu coração, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas na verdade é porque ela não foi uma Exatamente. nova. É o que os fariseus estavam fazendo naquele momento. Quando Cristo fazia os milagres e testificava que ele era o Cristo, eles insistiam em dizer que era qualquer coisa, inclusive demônios, menos o Salvador. É esse coração fechado. É esse coração que aceita qualquer coisa menos Jesus Cristo. Sabe aqueles que aceitam qualquer tipo de explicação? Não, foi o universo, foi a natureza, foi o poder cósmico, não, foi o acaso. Nunca é Jesus Cristo. Então, essas pessoas, é justamente essa dureza que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Boa. Teve um comentário aqui, o Luiz Câmara. Só metade do comentário, né? Vamos falar o comentário inteiro. Ele agradeceu por responder e falou uma observação.
O pastor Paulo Sérgio chega a babar ouvindo seu filho, pastor Caleb, a falar com tanta sabedoria. Mas tem uma outra pergunta aí. Vamos correr aí, depois a gente vai para uma outra pergunta que tem aí Certo. do Wellington. Tem uma pergunta do Wellington aqui, porém, Wellington, eu já te adianto que vai ter uma live só a respeito disso, tá? Teve uma pergunta que ele fez assim, como encaixar aí o livre-arbítrio? Então, se a gente começar agora, vai ficar... não vamos conseguir responder tudo. Você está disposto a fazer uma vigília com a gente aqui? Aí, nós vamos lá pro meu gabinete e ali nós vamos abrir alguns livros para a gente poder falar sobre esse assunto. Mas ele faz parte também, muito bem colocado aí, do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio com a queda, ele perdeu, né, totalmente a sua razão. Quem teve o verdadeiro livre-arbítrio foi Adão e Eva, o resto já está manchado, né? Então, mas só aí, dando uma adiantadinha aí, hein, quero falar sobre, pense aí no livre-arbítrio de Jonas. Teve? Ou de Paulo. Ou de Paulo. Mas continuando, quais as perguntas aí? Vamos lá. Essa aqui, meia que já foi respondida, mas é bom fazer também. Se não sou salvo pelas obras, para que serve elas? Eu acho que é uma pergunta meio egoísta, assim, né? Para que serve para mim, então? Se eu não sou salvo por elas, então para que eu vou fazer? Eu acho que é meio uma pergunta meio perguntando para mim, assim. Como nós, no início, foi lido aquele texto em que a gente foi predestinado para ter a imagem de Cristo, e se nós olharmos para a vida de Cristo, a gente vai ver as benevolências que ele fez para a humanidade, e isso na prática. E Paulo, quando também escreve para Tito, ele diz, olha, vocês têm que fazer a obra da piedade ou da caridade conforme a versão. Se eu e você que somos salvos, com o coração grato por aquilo que Deus fez por mim, e olhando para Cristo e vendo tantas coisas que ele fez, seria assim, algo terrivelmente enganoso de que você é uma pessoa salva, né? Porque quando eu sou salvo, eu tenho o prazer também de abençoar, de cuidar das pessoas, né? Você vê, por exemplo, eu tenho algumas discussões aí, pastor Caleb, se servir para vocês, veste a carapuça aí, hein? Para que servem os dízimos da igreja, né? Para que serve os dízimos da igreja? Para deixar a igreja bonita? Pode até deixar a igreja bonita, mas não é essa a prioridade dos dízimos da igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Para quem? Para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Depois a gente vai cuidar se o templo vai ficar bonito ou não, né? Mas o principal é esse. Tanto é que a viúva que deu 2 moedinhas lá que Jesus a parabenizou, ela sabia que ela estava dando 2 moedinhas, que ela não tinha mais nada, mas que o dever da igreja era cuidar das viúvas. Então ela deu por fé, né? Não sei se os fariseus assim o fizeram, mas ela deu por fé. Então, quem é salvo, com certeza vai praticar as boas obras. Né, tem um coração de gratidão. Eu vejo que são 2 coisas, pelo menos, que a gente podia citar. Primeiro é porque nós somos estimulados a isso pelo exemplo, né? E segundo, porque é mandamento. Se você for sentir vontade ou não, é para fazer. Como nós lemos, somos eleitos para isso. Exato. Então, não só esperar você sentir um desejo de fazer as boas obras, porque, se eu fui salvo, eu vou receber um estímulo espiritual, que eu vou ter vontade de fazer as boas obras. Só entender. Entender, por exemplo, de Cristo, entender que Ele mandou fazer assim. Ame o próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, as boas obras, elas são um reflexo da vida de Cristo em nós. E elas são para que nós existimos, né? Cristo nos chamou no Jardim do Éden para nós cuidarmos da criação e cuidarmos um dos outros. Esse é o propósito. Deus colocou o homem sobre a natureza e deu a sua adjuntora para ela ajudar a ele e ele ajudar a ela. Então, o propósito da natureza, o propósito da vontade de Deus natural, primeira e última também, é que a gente sirva a Deus, servindo uns aos outros e servindo todas as coisas. Né? Então, mais perguntas aí? E só para complementar, né? Como a pessoa parece foi meio egoísta assim, tem algo meio egoísta assim na Bíblia também, né? Entre aspas, né? Em Apocalipse fala que a única coisa que a gente leva dessa vida é o quê? as boas obras. As boas obras. Para que serve então lá no céu as boas obras? Vem aí os galardões, né? Tem os galardões, né? Dele dá um exemplo assim, né? Do terreno, né? Se você soubesse que tinha um tesouro naquele terreno, o que você faria?
Venderia tudo para comprar o terreno para ter aquele tesouro. Dá também o exemplo dos talentos, né? Aquele que tinha 5 talentos, foi lá, negociou e teve mais. Esse eu estou confundindo a palavra. Mesmo, é esse mesmo. exatamente. Teve outros 5 talentos. Aquele que enterrou o talento, Ficou sem. ficou sem. Não é que vai perder a salvação, mas se você não faz nada, enterra seu talento, o que Deus te deu? Falou, faz isso, faz essa obra aqui que eu te estou dando esse talento. Aí a pessoa vai lá, negocia e ganha 2. Governe sobre 2 cidades. Né? Muita gente acha que lá no céu vai ser tipo uma espécie de comunismo, né? Não é isso que falam? Todo mundo vai ser igual, todo mundo vai comer das mesmas coisas. Não dá certo nem na Terra, Vai dar no com céu. todo respeito com os comunistas, mas não dá certo. E lá vai ser diferente, né? A pessoa que pensa dessa forma, né? Pô, vou fazer obras porque eu vou levar as obras, né? Não dá tempo da gente falar sobre todas as palavras que falam sobre obras, né? Mas se você puder, vive lá no Morumbi, lá do céu, né? Não vive lá em Itaquera, né? Sei lá. Não que Itaquera seja ruim, mas tô dando uma comparação assim, diferente, né? Então as obras, eles têm um peso muito bom na hora do galardão, no final, né? Mas aí vamos entrar em escatologia, né, filho? Não é para hoje. Não, vamos passar para outros aqui, senão a gente foge do assunto. Vamos lá. Ó, tá acabando as perguntas. Agora é outra dobradinha. Se Deus tem seus eleitos, para que pregar para todo mundo? E na mesma pergunta, e para que orar por outra pessoa, se pode ser que ela não seja uma pessoa escolhida? Primeiro porque a gente não sabe quem são os eleitos, né? Então ninguém tem uma manchinha na testa, né? Um sinal de que ele é um eleito e é para ele que é para pregar. Segundo que eu vejo que é também a obediência, né? A obediência que a gente deve ter. Deus queria que nós pregássemos para todos, independente de resultados, por obediência. A Bíblia não ensina para nós o pragmatismo. O que é pragmatismo? É uma ideia de que você só faz aquilo que só é verdade, só é bom aquilo que dá certo. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é fidelidade. Deus, ele quer mais fidelidade do que pragmatismo. Ele quer mais que você seja fiel do que você faça aquilo que dá certo. É óbvio que a gente anda muitas vezes por resultados, mas não é essa a intenção de Jesus. Tanto é que se Jesus fosse lidar por números e por resultados, ele não dava aquele discurso em João 6, né? E o pessoal foi todo embora e até os 12 ele Até deu... os 12 ele queria que mandar. Então, não era essa a ideia. Então, é para cumprir também uma coisa que acho que a justiça de Deus. Porque é para todos ouvirem, né? Independente se eles vão aceitar ou não, se eles vão confessar ou não. Na verdade, a pregação do evangelho, segundo a eleição, ela é o chamado do pai aos filhos, né? É o chamado do pai aos filhos. Então, é nós proclamando o reino de Deus, nós sendo porta-vozes de Deus aqui na terra, conclamando para que através da mensagem da pregação as pessoas cheguem. Então, por que eu devo pregar o evangelho se já tem pessoas salvas? Porque Jesus, pela sua vontade, ele ordenou que as pessoas iam ser salvas e alcançadas através da pregação do evangelho. Então, elas não vão ser alcançadas por qualquer outra coisa, a não ser pelo evangelho. Vai ser pelo evangelho. Então, o evangelho é o meio que o pai chama os seus filhos. Então, é esse meio que a gente tem que usar, e a gente não sabe quem é quem. E Deus usou mais pensando na fidelidade do que no pragmatismo, igual eu já disse. Então, ninguém vai ter a desculpa de chegar diante do tribunal de Cristo e dizer o seguinte: olha, eu bem que gostaria de ter aceito esse evangelho pleno, porém ninguém falou para mim, né? Então não tem essa de falar assim, olha, vou pregar para fulano ou para ciclano. Aliás, uma coisa que há esse debate... Vou até colocar peso na vida do evangelista, né? Aquela pessoa foi para o inferno porque você não pregou para ela. É. Traz um peso desnecessário. Aliás, eu vi... Traz peso de culpa, uma coisa que Jesus já veio tirar de nós, a gente vai receber culpa da próprios irmãos da igreja, às vezes, por uma questão que não faz nem sentido. Aliás, ele nos deu o ministério da reconciliação e não da acusação, né? Ok. Respondido, Clebão? Ah, eu entendi. Espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém não entendeu e estiver assistindo... Manda a pergunta de novo. Vamos lá. A última, então. E se eu não for um escolhido, por que eu tenho que ficar na igreja? Posso passar a vida inteira na igreja e não ser escolhido? Foi até falado no começo. Um pouco Eu disso disse aqui. que pode ser até comigo, né? Eu creio que haverão pessoas que ficarão na igreja até o dia de Cristo e não vão para o céu. Aí você fala assim, pastor, esse sou eu. Você precisa fazer uma pergunta simples para você mesmo. Você teria coragem agora de sair de onde você está e se jogar no mundão? Com toda a sua força, esquecer
entrar nos prostíbulos da vida, se entregar à ira, à bebedice, se entregar à glutonaria, se entregar aos pecados mais que você se considera mais perverso de todos, você teria paz de espírito em fazer isso agora, sair agora e fazer isso? Se você tiver coragem, você não é eleito. Se você não tiver coragem, você pode se considerar aí alguém alcançado e, igual Agostinho vai dizer, ferido pela palavra de Deus. Uma vez ferido, sua consciência já não consegue mais ter paz com o pecado. Então, nesse sentido, haverá pessoas até o final, Cristo mesmo vai dizer assim, que só no dia juízo final, que vai ter de fato a separação do joio e do trigo. Então, até o último dia, vai ter gente frequentando a igreja que não é eleito, que está ali só para fazer baderna, encher o saco, trazer picuinha. O joio cresce junto com o trigo. O joio cresce junto com o trigo. Mas naquele dia, o Senhor vai tirar do meio deles. Então, vai ter sim. Mas qual que é a outra parte da pergunta? Eu respondi só uma. Se eu não for escolhido, eu coloco esse teste aí para você. Se você conseguir fazer isso em paz, você pode se considerar. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que se desviaram da fé, né? E foram pro mundão e fez isso que você fez. Você fez o que ele falou? Eu não fiz não. O que ele falou, E fez o que você falou. E a maioria deles falava o seguinte: eu chegava lá e nem pecar eu sabia pecar direito. Porque eu chegava lá, porque a gente não sabe pecar. Eu chegava lá e não fazia direito, não conseguia fazer, não me sentia bem. Fazia metade, e era para roubar e eu não roubava direito e não sabia né, tem até no filme lá, né, os que tentam ser mais bonzinhos lá, o que ferra a quadrilha inteira, né, mais ou menos isso aí. O cara que se desviava, ele se ferrava toda hora e não conseguia fazer direito, não conseguia pecar direito e depois ele falou, meu lugar não é aqui. Por que eu tô na lama? Eu não sou porco. Né? Deixa eu voltar lá pro meu lugar e viver em santidade. Porque, na verdade, todo mundo passa por uma fase da vida que sente atraído, né? Sim. Não é porque ele sente... os 2 banquetes, né? Os 2 banquetes foi pregado, né? Vai ser pregado. Até estragar uma surpresa. É mesmo, tá bom. Vai ter uma live aqui na live. Na próxima live. Na próxima live aqui na live? No próximo culto aí que vai ser transmitido, vai falar sobre isso. Deixa quieto, vamos lá. Mas dá boa exemplificação a tua aí, gostei. Exatamente. É isso mesmo. Ô, galera, tá até vermelho aí, galera. Vocês vão entender depois. Domingo vocês entendem. Domingo vocês entendem. E é isso aí, a pessoa ela não consegue, e se ela vai e faz, ela não se sente bem, ela sabe que o lugar dela não é ali, né? Porque certa parte da nossa vida a gente se sente seduzido, né? Várias vezes, eu tenho o meu testemunho, né, de vida, eu queria ser seduzido, né? E Deus falou, não, você quer ouvir tal banda? Tem essa banda aqui que é cristã. Eu começava a ouvir, usava as próprias bandas cristãs lá de rock que eu gostava para pregar o evangelho para as outras pessoas, né? Então, tem essa fase da vida, mas Deus ele quer seu bem. Não é porque foi salvo que não vai ter mais se sentir tentado, né? Não vai se sentir mais atraído por essas pelos desejos da carne, né? Enquanto a gente vive nesse mundo. A sua carne não se converteu. Oi? A sua carne não se converteu, exato, né? Ainda está em processo, ainda não foi glorificada, né? Fomos glorificados. Então, queridos, é possível perder a salvação de maneira nenhuma. Não é possível viver uma vida de promiscuidade e ser eleito, né? E tem mais uma pergunta aqui, para a gente ir encerrando também, fazer as nossas aplicações, né? O que isso aplica na nossa vida, como a gente pode aproveitar isso no Evangelho, se isso... A pessoa, ela escreveu aqui, Ivone Santos N. Souza. Eu acho que ela deve ter clicado em alguma coisa errada. Está escrito, pergunta, prego... O Evangelho. Evangelho. Evangelho em casa. Mas não ganho meu filho para Cristo. Fico muito triste. O que devo fazer? Continua pregando. Continua pregando. No tempo e fora do tempo. Tempo e fora de tempo. Pregue o tempo todo. Deus pode usar outra pessoa. Deus pode usar o tempo. Tem muitos testemunhos aí de pessoas, de filhos de pastores, que demoraram anos e anos e anos, muitas vezes 30 anos, para se converter depois, né? Então, não perca a esperança. O poder é do Espírito Santo. Não pense que o poder do evangelismo está nas tuas mãos. Nunca.
Ah, pastor, eu não sei evangelizar porque eu não sei tanto de Bíblia quanto o senhor ou quanto tal pessoa que conhece. Não. O poder da palavra é da palavra, não é do pregador. O poder da palavra é o poder do evangelho, é o poder do Espírito no coração do pecador. Então, não espere, não fique cobrando de você uma coisa que você não pode fazer. Você não pode levar as pessoas ao arrependimento, você não pode levar as pessoas à conversão, você pode pregar para elas e orar para que o Espírito Santo convença elas do pecado, da justiça e do juízo. Então, continue pregando. Obrigado pela pergunta, Ivone. Ivone, Carla, você não sabe, ela esteve aqui, ó, neste lugar, viajou 600 quilômetros para estar aqui no, como que é o impacto? Atos em comum. Atos em comum. Então, obrigado pela pergunta, Ivone, é isso mesmo, pastor. Agora eu estou babando aqui, né, ô Luiz Cláudio, pela resposta do filhão aí. Então, considerações finais? E antes disso, né, terminando, continua orando por ele, certo? Às vezes a gente ora, mas faz uma oração completa, né? Eu aprendi isso na minha vida, né? Ora, às vezes ele não quer por causa das amizades, aí a mãe ora para afasta essas amizades do meu filho, mas não era só isso, que venha boas amizades, pessoas que vão influenciar. A maioria das pessoas que se convertem não foram convertidas pelo pai, pela mãe, por um pastor, por um missionário. Você pode perguntar na igreja, a maioria foi por quem? Pelos amigos. Os amigos falaram, vamos lá na igreja, vai ter um evento assim, 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 vamos lá comigo, eu preciso da sua ajuda que eu vou fazer tal coisa, assim, assim. E a pessoa conheceu a palavra de Deus, né? Então, continua orando. Existe o tempo certo, né? Existe o tempo para todas as coisas. Deus, exatamente. Então, queridos, nós estamos então finalizando. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela companhia. Espero que você tenha sido edificado. Fazendo algumas aplicações aí para a nossa vida. A primeira delas é que a gente entende o valor que nós tivemos para Deus. O valor do que? A Bíblia fala assim que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E saber que Ele nos amou, tendo ciência do que nós éramos, mostra também o tamanho do amor de Deus. Porque se nós fizéssemos por merecer o amor de Deus, a gente não valia tanto assim. Ok? Porque a gente teria um certo valor intrínseco que a gente considera e Deus ia só considerar o valor que a gente já tem. Mas quando a gente não tem valor nenhum, a gente entende o tanto de amor que Deus disponibilizou para mim e para você. Então a eleição mostra para nós o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5:20, né, onde havia muito pecado, a graça superabundou, né? Então onde tem muito pecador, há muita graça também, né? Então é o tamanho do amor de Deus manifestado para nós. A gente pode se sentir mais acolhido, né? Outra coisa que a gente aprende também é o quanto a gente é imerecedor e como a gente deve ter o relacionamento com Deus de servo e não de senhor, né? Nós temos que chamar o Senhor de Senhor, viver como servos, né? Então, entender a nossa condição diante de Deus nos inibe de entrar numa vida assim, por exemplo, de começar a desacatar Deus na sua autoridade. Deus tem que fazer porque eu exijo, porque eu coloco Deus na parede, porque não sei o quê, porque eu mando, porque o que eu falo tem que acontecer, a palavra positiva, não sei o quê, dá ordem no reino espiritual e essas coisas todas. Deus é o Deus e nós somos servos, né? Nós estamos aqui pela graça. E mais considerações, mais aplicações que a gente... Por fim, eu quero dizer, dentro de um coração compassivo que Deus nos elegeu, nos predestinou, eu quero completar com o verso de número, eu vou ler o 5 e o 6 de Efésios capítulo 1, que fala sobre a predestinação, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, ou seja, Ele nos leva, assim, de forma gradativa e progressiva, de servos, que devemos continuar até a vinda gloriosa dEle, mas Ele também nos dá a condição, olha, eu agora vos chamo de amigo e não mais de servos, porque eu revelo algumas coisas para os amigos, coisas que eu não revelo para os servos. E agora Ele ainda coloca assim, olha, nos predestinou para sermos filhos do seu amor, pelo beneplácito da sua vontade, mas Ele deixa uma condição para que eu e você possamos pensar, e é isso que eu gosto muito, desse coração grato, desse coração assim generoso para com aquilo que Deus fez na minha vida e para a tua vida. Ele diz assim no verso 6, para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, que eu e você glorifiquemos a Deus na nossa verdadeira e boa maneira de viver aqui na terra. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por essa audiência aí tremenda, vocês todos que nos adotaram aí nesses momentos que passamos juntos,
E obrigado pela equipe de louvor, pela equipe de técnica, pelo nosso moderador, pelo pastor Caleb. Foi uma alegria muito grande trabalhar com vocês nessa noite. Amém. Então é isso, queridos. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Vamos despedir então com as bênçãos apostólicas. E que... se você quiser... É verdade, estava esquecendo já. Se você está aí e quer contribuir na obra do Senhor, como nós dizemos aqui, né? A obra do Senhor, Deus não precisa das nossas posses, mas Deus colocou na sua palavra, como eu sempre tenho repetido aqui nas lives e cultos, mas Deus colocou que a igreja ia ser um meio para subsistência dos necessitados, ia ser subsistência do seu reino aqui, das pessoas, porque Deus não precisa, mas as pessoas precisam, né? Deus não precisa, mas a igreja precisa. As viúvas, os órfãos, a igreja, os obreiros e assim por diante. Então, os recursos não são em primeira instância para Deus. Em última instância, sim, porque o destino, a nossa generosidade é pensado em glorificar a Deus. Mas elas são empregadas para as coisas terrenas que Deus aqui deixou, que é as coisas da igreja. Amém? Então, se você quiser, aí está o link aí da conta daqui de Valparaíso, que você possa estar abençoando conforme Deus colocar no seu coração, não por obrigação, mas por vontade e espontaneidade. Amém? Quando isso, vamos orar então, pedir o pastor Paulo Sérgio estar orando pelos irmãos que estão nos assistindo sobre essa palavra e também para despedir, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por essa noite maravilhosa que Tu nos concedeste, Senhor, que essa palavra que foi aplicada nesses momentos seja impactada nos corações dos Teus filhos e filhas que ouviram, que estão pensando, refletindo e com uma série de interrogações ainda. Ó Espírito Santo, Tu que nos convenceste do pecado, da justiça e do juízo, possa levar também essa palavra aos corações dos que estarão assistindo este vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, que a sua bênção seja sobre todas as famílias, sobre as famílias que estão enlutadas, desesperadas por perdas de entes queridos, por perdas de bens, Pai. Senhor, livra-os de suicídio, de todo tipo de mal que possa rodeá-los na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco aqui e com todos os seus filhos que professam teu nome hoje e eternamente. Amém. Amém. Tenha uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite.